Graças a Deus, amados, eu quero ministrar a tua vida e a tua família nesta manhã sobre o tema Jesus no teu casamento. Você recebe aí Jesus no teu casamento? Glória a Deus. O texto que eu vou usar é João 2, 1 a 11. E diz assim a palavra do Senhor: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para esse casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Metretas são medidas, da época. Medir os líquidos, parte líquida. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então ele lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles fizeram. E tendo o mestre-sala provado da água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia que os serventes que haviam tirado era água, chamou o noivo e disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve um inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. E com este o quê? Este milagre. Deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Essa palavra abençoe o teu coração, principalmente da tua casa, da tua família. O tema: Jesus no seu casamento. Vamos pedir que Deus fale com você nessa hora. Peça aí, fala: Senhor, fala comigo. Porque o que importa não é que o pregador pregue, mas que o Espírito fale ao coração. Que a gente seja só a boca de Deus, o canal. Oremos. Pai, te louvamos e bendizemos nessa manhã mais uma vez por tudo que já foi manifestado nessa manhã, os cânticos, a alegria de te servir, as orações. E agora nós vamos ouvir uma palavra ao nosso coração, à nossa família, dedicada à nossa família, neste culto da família. E especificamente ao nosso casamento. Eu quero te pedir que o Senhor fale poderosamente à igreja nesta manhã. Aqueles que estão aqui me ouvindo por esse CD, aqueles que estão me assistindo pela internet e aqueles que estão aqui pessoalmente. É a palavra do Senhor que vai ser ministrada e vai trazer frutos. Assim nós cremos, assim nós recebemos e assim nós tomamos posse. No nome santo e poderoso de Jesus. E para a glória do eterno Deus que nós oramos. E a igreja santa do Senhor, a igreja mais que vencedora, diga amém, amém e amém. Obrigado, Edson. Amados, eu quero começar nesta manhã falando para você que está aqui nos assistindo pela internet o seguinte: Jesus se importa com o seu casamento. Diga: Jesus se importa com o meu casamento. E diz o versículo 1 e 2 que nós acabamos de ler, que casamento é algo muito interessante. 3 dias depois de quê? De Jesus ter trazido alguns discípulos para ele, de uma forma extraordinária e sobrenatural, houve um casamento em Caná da Galileia. Eu vou falar com você algumas coisas importantes para você situar aqui no que está acontecendo. Caná era um vilarejo. Eu tive o privilégio de estar em Caná da Galileia. E lá hoje já é um pouco mais moderno, sem perder a parte turística. Então eles não mexem muito, mas hoje já é diferente. Mas na época de Jesus era um vilarejo. E tinha menos de 500 pessoas nessa época. A Bíblia diz que houve um casamento, vamos colocar assim hoje, neste bairro. E Jesus foi lá. Jesus foi convidado para esse casamento. E a mãe de Jesus também foi. Diz o versículo 1 e 2. O 2 diz que Jesus foi convidado e seus discípulos também. Então, algumas coisas eu já começo a entender do princípio que Jesus quer nos ensinar nesse primeiro milagre. Primeiro, que ele se importa com o nosso casamento, e você crê nisso, isso é bom demais. Segundo, casamento, você viu aqui que envolve gente. Uma pessoa vai casar, eu não estou falando aqui da cerimônia de um casamento.
Sim, pastor, no meu casamento eu convidei 250 pessoas. Não estou dizendo isso. Eu estou falando que quando você se casa, quando eu casei com a Arlete, eu envolvi pessoas na minha vida que eu não conhecia, que talvez eram distantes e se aproximou de mim. Casamento envolve famílias. Eu me uni à família da minha esposa. A família da minha esposa se uniu à minha família. Sabe, é um erro você falar assim, eu vou me casar com você e o resto, quero mais saber de ninguém. Esquece, corta o cordão totalmente. Jesus disse, deixa pai e mãe. Aquilo é um contexto de você se tornar independente, mas não está falando de você virar inimigo uns dos outros. Então, casamento envolve famílias. E eu acho muito interessante porque todos nós somos compostos por famílias. A sociedade são várias famílias que a compõem. Igreja, aqui são várias famílias, várias. E chamamos, quando se junta todas essas famílias, de igreja. Então, se as famílias estiverem bem, tudo vai bem. Pastor, por que está tendo um problema numa determinada área da sociedade, do trabalho, da família, da igreja? Porque pessoas que compõem isso tudo estão com problemas. Então, se famílias estiverem bem, e Jesus quer que as famílias estejam bem, tanto que ele esteve presente, ele não mandou um presente, ele foi o presente naquele casamento. E a mãe de Jesus, você viu, os discípulos de Jesus estavam lá. Então, eu quero começar a te dizer algo muito importante. Quando nós casamos, muita coisa se passou passou-se a ser comum. Quando nós casamos, muita coisa que era somente minha passou a ser nossa. Passamos a ter algo em comum. As famílias em si se unem. Os amigos se tornam comuns. A igreja se torna comum. E etc. Tudo passa a ser comum. As coisas materiais e físicas, agora não é meu carro, minha pasta de dente, minha casa, minha cama, minha geladeira, não, agora é tudo nosso. As famílias se unem. Olha, nós vamos fazer aqui o aniversário teu, mas eu não quero ninguém da tua casa aqui. Não existe isso. Não existe isso. Jesus está explicando. E é bom você fazer o que disse Maria. Ouça e faça o que ele mandar, para dar certo. Quando a gente casa no geral. Coisas, famílias, a igreja. Tudo precisa se tornar único. Jesus estava lá para fazer com que tudo isso fosse uma coisa só, um compêndio só. E diz o versículo de número 3, que no meio desse casamento acontece um fato que para nós parece inusitado e sem muito valor quando você não conhece o contexto da coisa. Porque diz o versículo 3 que o vinho acabou. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse para Jesus, Jesus, acabou o vinho. Pastor, o que tem a ver esse versículo? Tem nada a ver, né? Maria não tinha que falar e falou aquilo, ele não tinha que fazer e falou para Jesus? Não. A falta do vinho, irmãos, para um casamento judaico, para um casamento de uma comunidade judaica, e eu disse aqui para você que envolve famílias, está envolvendo aqui toda Caná. Eram muitas pessoas que estavam ali, e quando se faltava o vinho, numa festa de casamento judaica, era demonstração de algumas coisas, por exemplo, de desatenção e desleixo para com aquele casamento. As pessoas não pensaram bem. Não pensaram, mas vem cá, você fez um casamento, você não sabia que havia um bairro todo? Caná toda estaria aqui. Do sacerdote ao último. E por que você não pensou nisso? Você só comprou 3 pérgolas. Não tem como, tinha que comprar mais. Vinho. E era uma cultura onde eles bebiam muito, e até hoje, se você for um dia lá, você vai ver que eles bebem vinho. Mas ele estava dizendo aqui, Jesus, através da história, quando Maria chega para ele e fala, da desatenção e do desleixo do casamento. E uma das coisas que você tem que prestar atenção, e eu também, nós que somos casados e quem quer casar.
Quantas vezes a gente está desatento às coisas que têm acontecido no nosso casamento? Falei agora há pouco aqui, pedi ajuda ao universitário aqui, o pastor Guilherme, para nos ajudar a falar de uma área da nossa família chamada criação de filhos. Quanta desatenção a gente tem. Ah, vai dar tudo certo e não deu, e agora? Então nós temos que começar a pensar. Jesus estava mostrando para mim e para você que num casamento tem que ser pensado. Não pode ser tocado de qualquer forma, como aquele casamento em Caná. Alguns dizem que eram parentes ou meio parentes de Jesus, parentes da sua mãe ou do seu pai ali. Eles eram próximos. Quantas vezes a gente está desatento com as coisas que têm acontecido na nossa casa, irmãos? Mudança dos hábitos que a gente não vê. Marido muda de hábito, a mulher. Certa feita alguém disse assim para minha esposa: eu entrei na menopausa, mas meu marido não pode saber. Aí minha esposa falou: mas por que ele não pode saber? Ele é seu marido. Não, se ele souber, ele fica louco, fica doido, não pode saber. Eu falei: mas isso é um ciclo da vida, ele tem que saber que isso vai existir um dia e está existindo agora para você. Não, mas eu não posso nem falar para ele. Como é que você vai mentir para o seu marido? A Arlete disse: como é que você vai mentir? Como é que você vai trabalhar dentro da mentira? Porque ela vai gerar, a menopausa vai gerar alguma coisa. E vai mexer. E se você não estiver preparado, vai mexer. A falta do hormônio, eu já disse isso aqui na igreja, e eu acho que vou pregar de novo a respeito de hormônios, porque o crente pensa que é só espírito e alma e corpo, e no corpo não existe outra coisa a não ser osso e pele e músculo. Não, existe hormônios. E hormônios podem abalar casamento. Eu me lembro, há alguns anos atrás, quando minha esposa, a Arlete, ela foi operar, ela estava com endometriose, o médico disse: tem que tirar tudo, desde o útero, ovário, trompa, tudo. E minha esposa, no dia 1º de agosto, foi para o hospital e deitou numa cama, era uma pessoa. E quando ela levantou daquela cama, ela já não tinha mais as coisas prioritárias e básicas que uma mulher precisa para gerar, inclusive, os hormônios femininos. E eu tinha que saber lidar com isso. E eu fui estudar para lidar com isso, porque era a minha mulher. Ela não era uma pessoa comum. Eu não estava tratando de uma geladeira, eu estava tratando da pessoa que eu amo, que dorme comigo, que está comigo em todos os momentos. E foi, no começo, difícil. Então, estou falando já aqui para você que está nos assistindo pela internet e você que está aqui. Não faz cara de traquinas, não. Vai chegar o momento. Nós homens, a andropausa, outro dia eu perguntei aqui na igreja para as mulheres, num culto aqui, culto que estava bastante cheio, falei: mulheres, quantas mulheres aqui mais de 40 anos? Várias. Você já fez os exames que tem que ser feito? E vocês, homens, todo mundo ri. Mas não é para rir, não, é sério. Tem que ser feito. Essa semana eu fiz uma bateria de exames de coração, essa semana agora. Vou fazer uma bateria de exame de sangue. Eu já vou preparado para sair de lá anêmico. O cara vai puxar na mangueira. Pastor, por que o senhor faz isso? Porque eu me desgasto. Domingo passado, o pastor Marcelo pregou aqui, de manhã e de noite. Quando acabou a noite, eu o abracei e falei: você está bem? Ele: estou bem, porque ele é operado do coração. A gente tem que lembrar sempre disso, né? E ele pregou de manhã e à noite, ministrou de manhã. Falaram que ele deu pulos aqui. Eu falei: quando a gente prega uma mensagem, diz a minha otorrino que é uma partida de futebol que a gente joga. Ele jogou 2 partidas de futebol naquele domingo. Então, às vezes, a gente não pensa nisso, mas Jesus está falando: você tem que prestar atenção. Como é que está a sua esposa? Como é que está seu marido? Como é que estão os teus filhos? Eram alegres, animados, estão acuados? O que você está vendo? Tem que saber, tem que perceber. Jesus está falando, faltou o vinho, ninguém se prontificou. E o vinho, biblicamente, quando você vai estudar biblicamente o vinho, na Bíblia, na teologia bíblica, quando se fala de vinho, está falando de alegria. Mas não é uma alegria, não, é uma alegria mesmo, aquela coisa vinda de Deus. E quando faltou o vinho aqui, o que Jesus estava querendo dizer? Alguma coisa que roubou a alegria daquele lar. Já logo no começo do seu casamento. Então você precisa estar atento às coisas que têm acontecido na sua família, no seu casamento, na sua casa. Por que sua filha não quer ir para a escola? Ela agora cismou que não quer ir para a escola. Porque não... Começa a inventar historinha, tem que saber o que está acontecendo lá.
Tem que saber. O pastor Guilherme falou aqui, talvez você não se preocupe, mas tem que passar a se preocupar. Ver o que seus filhos andam vendo na internet, no WhatsApp. Senha lá em casa é uma comum para todo mundo. Não tem, aqui é minha senha, tua senha. Não, todo mundo tem acesso. A gente só coloca a senha para que não se perca, não fique exposto. Mas a gente tem uma única senha. Tem que saber o que está acontecendo. O que está havendo? Quero ver. Deixa eu dar uma olhada aí. Aliás, de vez em quando dá uma batida lá. O telefone da Mariane. E ela dá uma batida incerta. Não tem nem como apagar nada. Ela já vai na boa. Né? O Sérgio Moro libera lá de Curitiba. Lá, apreendido. Busque apreensão e vê. Já fez isso alguma vez? Tem que ser feito. Você sabe que quando se prega de casamento, e eu prego, gosto de pregar, e prego anos, e nós temos, talvez na Cristo Vivo, a única igreja que tem um culto chamado culto da família, somos nós. Eu preguei domingo retrasado no encontro de casais de 5 dias, 3 dias. Vou pregar agora em novembro, mais 2 ano que vem, no final do ano nosso. Você sabe que pregar sobre família, você tem que estar bem azeitado com o Senhor. Porque você fala de pontos, tem gente que ri, mas tem gente que pode estar vivendo aquilo ali e precisa tomar uma decisão. Eu estava pregando nesse encontro de casal último e tinha pessoas ali que eu mexi no coração deles. E tomaram decisões. E depois falaram com o pastor lá, a gente mexeu em coisas lá em casa, porque a gente não está falando de coisas que você pode optar, são coisas que a gente tem que trabalhar e a gente está usando aqui um texto e um tema riquíssimo. Isso aqui não é uma historieta. Jesus não começou o primeiro milagre falando logo disso aqui à toa. Tem gente que menospreza isso aqui, você sabe, mas a gente não menospreza, não. Então, não podemos estar desatentos às coisas que têm acontecido na nossa casa, na nossa família. Diz o versículo agora de número 4. Mas Jesus lhe disse, mulher... quando você ouvir essa palavra mulher na Bíblia, para a gente, quando a gente fala assim, mulher... O brasileiro fala mulher, né? Mulher! Parece que é pejorativo. Para eles, a cultura, quando você chama mulher, na cultura grega, você está elogiando, tá bom? Para você não pensar que Jesus era mal educado. Poxa, Jesus falou, mulher! Não. Quando Jesus falou para a mãe dele, mulher, estava elogiando. Várias vezes Jesus, nos livros históricos, fala, né? Mulher, isso aí na cultura grega, eleva, não diminui. Então Jesus está falando, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora, não é o momento. Eu estou começando a história agora, para quem eu vi nessa terra. Então Jesus, ele estava dizendo para a mãe dele, não é minha parte agora, alguém tem que se posicionar. Alguém tinha que fazer o que não fez. Procurar saber se o vinho ia sobrar, se ia dar certo, se tinha dinheiro para comprar. Alguém tem que se posicionar. Alguém tem que ir agora numa loja e comprar. Alguém tem que dar o primeiro passo. Alguém tem que parar e falar assim, não, o negócio está ruim, não posso fugir. Eu tenho que resolver isso. Volto a dizer para os irmãos aqui, eu sou pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas, eu não sou gerente de vida. Eu não sou coach, eu sou pastor. Eu me emociono quando eu falo de vidas. Eu sinto dores por pessoas. Então, às vezes eu estou conversando com um casal, com a família, no nosso ministério até. E as pessoas falam, eu acho que eu vou embora, vou para a coxinchinha. Quer fugir? Não adianta você fugir do problema. Você vai levar o problema atrás de você. A não ser que você saísse de você mesmo. Eu vou embora e você fica aqui. Não tem como. Você vai junto. Então alguém tem que dar o primeiro passo. Se é para perdoar, perdoa logo. Entra de cabeça e perdoa. Diz, eu quero pedir perdão. Eu sou o primeiro, mesmo que não fui eu que fiz nada, mas eu quero pedir o perdão. Eu quero quebrar isso aqui, eu quero ficar livre e feliz. E quero fazer você livre e feliz também. Então Jesus estava falando o que para Maria ali? Maria, a sua parte você tem que fazer. Você tinha que ter pensado aí o noivo, o pai da noiva, que geralmente na cultura que pagava a festa, tinha que pensar nisso tudo, que ia vir bastante gente, que o vinho ia acabar. Que quando casa, mexe nisso tudo que o pastor falou aqui, quando vem filhos, mexe, que o irmão Luizinho estava falando aqui agora, eu já não sou mais aquele menino de 20 anos, não somos mais, eu casei, tinha 25, hoje eu tenho 47.
nem o mesmo pique. A gente brinca, né, de barriga, tal, a gente fica brincando, agora cai tudo. O apóstolo fala que tem 5 quedas, né? Vai caindo. Ele fala de um jeito engraçado, vai caindo. Mas cai mesmo, irmão. Então as pessoas acham que vão viver para sempre o Peter Pan. Não é o Peter Pan que nunca envelhece? Você tem que pensar nisso lá na frente. Pensar em todas as coisas. Jesus está falando, você tem que pensar. A sua parte você tem que fazer. Você tem que gerenciar. Homens, quer casar? Já casou? É sacerdote do lar. Vai ter responsabilidades e vai responder não é diante de homens não, hein? Homens, nós respondemos diante do Senhor. Diante do Senhor. É Deus que nos cobra. A última palavra tem que vir dos teus lábios. Então você tem que orar mais. Você tem que suar mais. O coração bate mais acelerado. É assim mesmo. Você tem que tomar decisões. Tem hora que você tem que dizer não. Tem hora que você tem que dizer não forte. Fala, não e acabou. Tem hora que tem que bater na mesa. Eu já disse aqui. Tem que ser assim. Agora, tem que tomar decisões baseadas naquilo que Deus fala através da sua palavra e daquilo que Ele tem de comunhão com você. Não é autoritarismo. Não, eu não quero e ponto final. Por que você não quer? Não é assim. É você saber por que não pode. Por que não quer. Explicar. Falar, não, isso aqui a gente mexe em estruturas sobrenaturais, eternas e divinais. Isso aqui a gente não pode brincar, não pode mexer. Não pode. Não pode. E quando a gente abre mão, responde diante do Senhor. Ponto final, irmão. E não adianta, isso aqui é eu, você e todo mundo. Porque Deus disciplina quem ama. É bíblico. Mesma coisa a mulher. Ela é colaboradora, é ajudadora. Já te falei aqui. No livro de Gênesis, quando fala da mulher, fala de uma questão assim. A mulher, ela ampara. É tão forte isso, irmãs. Desculpa, eu vou falar para vocês aqui, mas é bíblico, eu não estou fugindo do tema. É tão forte que Salomão, que conhecia bem as mulheres, de perto, muitas, ricas, pobres, bonitas, feias, altas, baixas, magras, gordas, ele conhecia diversas mulheres, a mente, conversava com muitas delas, teve relações com muitas delas, você sabe disso. Salomão fala assim, mulher, a sábia edifica, a tola derruba. Tem muitas mulheres que derrubam. E tem que ficar atento. Porque se você tem o poder de derrubar, também tem o poder de elevar. E se tem o poder de elevar, é melhor sustentar, elevar. Esses dias eu estava vendo a história daquela mulher, da Maria Leopoldina, mulher de Dom Pedro I. O que aquela mulher não foi? Você sabe, desculpa aqui, entrar assim, num ponto, nem parece estar dentro da pregação, mas só para você ter uma ideia. Às vezes a gente vê programas de televisão, que hoje a gente já não vê tanto mais, e alguns já não vê mais mesmo. Lá em casa eu aboli TV, tirei todos os canais que eu pagava, gastava dinheiro com uma coisa que nem via. E você vê um programa de reality show, aí o apresentador fala, tá aí as heroínas, as mulheres vencedoras, olha, só porque a mulher lá, malhadona, com roupas poucas, e apresenta. Aí você vê uma história da imperatriz do Brasil, a mulher que sustentou esse país no primeiro período da nossa monarquia aqui. Estava vendo a história, falei, nossa, morreu com 29 anos. Mas sustentou o país inteiro. Não é com cântico e fazendo assim com o traseiro, não. É com sabedoria, cuidando do imperador, que não era uma pessoa fácil. Quem conhece um pouco de história sabe, Dom Pedro I. Conviveu com a marquesa na casa deles lá. E ela podia ter feito um escândalo, podia ter ido na Lava Jato falar. Ela não fez nada em prol de um país. Nós estamos falando de uma mulher que nem sei se tinha o Espírito de Deus. Imagina nós que temos o Espírito de Deus, homens e mulheres dessa igreja. Jesus está explicando isso. Mulher, o que eu tenho agora com vocês? Eu já expliquei. Eu já expliquei como tem que ser feito. Versículo de número 5. Então ela foi e falou aos serventes. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico. Ela diz, faça tudo que ele disser. Você sabe qual o problema que acontece nas famílias? Na minha e na tua? É porque a gente faz o que Deus não mandou. E a gente deixa de fazer o que Deus mandou.
ponto. E não adianta mimimi. Não adianta mimimi. Pode pegar uma folha e falar assim, por que está acontecendo isso na minha família? E você pode colocar na folha e começar a pensar em cima daquilo, se não foi porque a gente deixou de fazer tudo o que ele disse. Se você quer Jesus agindo no seu casamento, você precisa lembrar daquilo ali, ó, fazei tudo. Nós crentes geralmente ficamos catando aqui o que a gente vai fazer. Isso aqui é bom, hein? Isso aqui é bom, isso aqui eu vou fazer. Isso aqui é promessa de Deus para mim. Isso aqui eu quero, mas isso aqui, que também é promessa, você não quer. Eu me lembro que uma vez fui fazer um funeral de uma senhora, que o membro era daqui, e a sua mãe não era daqui, nem seus familiares, mas o irmão era. E quando eu cheguei lá, fui fazer o funeral de sua mãe, um dos irmãos dele, de uma outra denominação, veio para mim e falou assim, mas Deus prometeu cura, está lá na Bíblia. O senhor sabe disso, que eu já fui na sua igreja, já vi o senhor pregando, Isaías, cura, 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 cura. Deus prometeu cura, e agora minha mãe morreu, me explica. E ele queria já me segurar aqui na gola. Sabe o que eu falei para ele? Deus prometeu? Ele prometeu, e todas as promessas eu acredito. Falei, então acredite nessa aqui. Porque Paulo disse lá em Corinto que precisa semear esse corpo para colher um espiritual. Então aqui está a promessa de Deus na vida da tua mãe. Aí na hora ele queria se ajoelhar, meu Deus, me perdoa. Eu falei, irmão, sem escândalo, estamos num momento já difícil da sua família. Então às vezes a gente só quer, irmãos, a promessa que faça cosquinha. Mas tem promessas na Bíblia também que a gente tem que tomar posicionamentos. Fazei tudo que ele vos disser. Não existe casamento que dê certo sem princípio de Deus. Bota isso na tua cabeça eternamente. Não existe casamento que vá dar certo sem princípio de Deus, porque quem criou o casamento se chama o Senhor da Glória, o Eterno. Os judeus chamam de um nome, Hashem. Todo-Poderoso. É Ele, o Eterno Deus, aquele que habita em luz inacessível, aquele que não há sombra e nem variação de mudança. Ele criou o casamento, o manual é dele. Quer ter casamento perfeito, abençoado, lindo, maravilhoso? Princípios de Deus. Quer resolver algo na sua vida? Quer resolver algo na sua casa, no seu lar? Obedeça o que ele disser. Obedeça o que Deus está dizendo. Quer felicidade no seu casamento? Obedeça o que Deus está dizendo. Você tem que ouvir o que Deus está dizendo e dar créditos ao que Deus está dizendo. Versículo de número 6. Estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Você sabe que os judeus tinham aquela coisa que veio na volta com Neemias, de lavar as mãos. Eles achavam que contaminava o que entrava, e Jesus falou que contamina não é o que entra, é o que sai. Então eles tinham as talhas, na verdade, ali. Quantas talhas? 6. 2 a 3 metretas, entre 80 e 120 litros d'água. Vamos fazer uma média aqui, 100 litros d'água. Estavam ali 600 litros d'água. 600 litros d'água. A água da purificação. Para que servia a água da purificação? Para o judeu, representava, quando ele se lavava, a santificação, a santidade. Ela que foi usada para trazer de volta a alegria do casamento. Pastor, o que trouxe de volta a alegria do casamento? A santificação. O casamento santificado. O casamento em Deus. Um casamento puro. Um casamento imaculado. Foi isso que trouxe de volta a alegria do casamento. Em Hebreus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Você sabe, acabei de falar com você agora, tem gente que fica buscando o versículo da Bíblia, esse aqui pulam. Não pula, continua, sem o agiasmos, sem o agir de Deus na santificação daquela família, não vai ver Deus. Irmãos, pior coisa na vida é não ver Deus. É você orar e Deus não atender. É o céu tá de bronze. Está tudo parado. Alguns se matam. Alguns chegam ao ponto de se matar. Então, a água da purificação, e não era pouca não. Estamos falando de 600 litros. Pastor, eu tenho um copinho d'água aqui.
Inclusive, eu fui ali numa igreja, o cara deu uma aguinha ungida. Eu estou falando de 600 litros d'água. E essa água se usava para quê, pastor? Ele explica, para purificar, para santificar. E diz o versículo 7 que Jesus fala para pegar essa água, essas talhas, perdão, enchê-las totalmente. 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 Ou seja, fecha tudo que é brecha, filho. Enche até o tampo. Não deixa brecha. Não deixa brecha. Se você deixar uma brecha, Jesus está falando, pode não dar certo. Tem que encher as talhas totalmente. Eu repito, 600 litros d'água. Meu amado, 600 litros d'água é água pra caramba. Talvez a sua casa só tenha no máximo uma caixa de 1000 litros. A irmã já até falou 1000. Encha totalmente. Encha totalmente. Versículo 8. Interessante. Olha o que Jesus faz. Ele podia falar assim, ó. Água. Felipe, lá casamos. Pronto, para levar lá o vinho lá. O melhor. Sauvignon. Romanée Conti. Pode levar. Uma garrafa de Romanée Conti custa 50 mil reais. Uma garrafa de vinho. Você imagina alguém entrando numa loja dessa? Uma dessas crianças que eu te falei no shopping, vai lá e faz assim, uma garrafinha dessa, pluf, te quebra. 50 conto. Troca num carro zero. Era o vinho que Jesus transformou, porque disse, foi o melhor. Amém, amados? Ele determinou, tira agora essa água e levai ao mestre. Enquanto eles tiraram aqui, tiraram o quê? Água. A princípio parece que é água, irmão. Mas tem que chegar lá o quê? Vinho. E a Bíblia diz que eles ficaram pensando, o que a gente vai fazer? Vai dar água para o mestre sala? Foi isso que a Bíblia diz? Não. Eles fizeram. Você sabe uma das coisas interessantes que acontecia em Israel? Jesus falava disso, poxa, vocês creem mais do que os outros. Pessoas que criam em Jesus assim de uma maneira extraordinária. Jesus falou, pega a água aqui, ó. O cara encheu garrafão d'água da talha, leva para o mestre sala. E foi levando. Tu acha que ele foi com vergonha? Meu Deus, quando chegar lá com essa cena, ele nem ia. Mas quando ele chegou com a garrafa lá, já era vinho. Então, amados, o percurso pode ser água, mas Deus está trabalhando. E olha que isso aqui é um milagre extraordinário, porque mexeu nas moléculas. Mexeu em coisas assim eternas, sobrenaturais. A gente lê isso aqui, nossa, a gente tinha que ler isso aqui com Einstein do lado. Como é que conseguiu mexer nisso aqui, cara? Mudou as moléculas. De H2O somente, talvez sem sais minerais, né? Entrou flavonoides. Tem um negócio no vinho, flavonoides, que faz bem para o coração. Hã? Acho que é flavonoides, não? Que faz bem ao coração. Você sabe que é até perigoso falar isso, né, irmão? Aí vai ter os irmãos tomando gargalo. Oh, estou com um problema sério no coração, pastor. Por que o irmão... Não, porque eu estou com um problema sério no coração. Está batendo tum-tum, tum-tum, tum-tum. Deveria bater tam, tum, tam, tum, tá, tum, tam, tum, tam. Por isso que eu... Você sabe que teve um dia um irmão falou para mim, pastor, eu quero falar um negócio para o irmão aqui sério. Falei, meu irmão, pode falar que eu já sei o que é as coisas sérias. Não, porque eu fui no médico, estou com um probleminha no rim, o médico falou, tem que tomar cerveja. Estou já avisando, irmão, seu irmão me viu tomando cerveja. Falei, pô, se vi, porque já vai tomar no bar, porque tem que ser na rua. E eu falei, mas não tem nenhum remedinho assim, um remedinho para o rim, não, só tem cerveja mesmo. Não tem assim um... Fala aí um chá de quê? Um quebra-pedra? Será que não tem um quebra-pedra? Não tem só o levedo, que o bom é só o levedo. Não, o cara quer tomar a Heineken. O cara quer... Eu só não entendi quando ele falou assim, se o senhor me vir... Eu falei, pô,
cara vai tomar... Eu estou com os meus amigos aqui, todos eles aqui com problema de rim, certo? Certo? E Jesus é bom que está nos curando, aleluia. Estamos aqui. Aí um dia eu vou na casa do irmão, tinha uma caixa. Falei, pô, irmão, tá mal mesmo do rim. Meu irmão, tá mal mesmo, cara. Pô, tem uma caixa aí, cara. Tu deve ter um tijolo no rim. Tu não tem mais rim, é uma pedra de concreto. Crente é fogo, irmão. Crente descobre cada coisa, né? E a pessoa não vem assim, né, com as mãos assim, fala, pastor, eu tenho algo assim. Aleluias! Glória a Deus! Preciso falar com o irmão, porque o médico, o médico, está aqui a receita do médico. Mas eu quero dizer para você o seguinte, tirai a água e levai ao mestre Sala, e eles fizeram. O que eu aprendo aqui? Que Deus sempre vai usar pessoas. Vai usar os pastores, os mentores, vai usar os médicos, sim, os profissionais. Vai usar. Pastor, o senhor é contra psicólogo na igreja? Não, sou a favor. Há pessoas que precisam passar por um psiquiatra, tomar um remedinho, às vezes, para acalmar. Não é que vai ficar dependente, tem gente que fica dependente, fica 300 anos. Eu fui, por causa de uma hérnia aqui, ó. O médico me passou um remédio e eu fui procurar aquele remédio e o remédio causava dependência. Eu falei, esse remédio eu não vou tomar não, doutor. Ele, por quê? Eu falei, porque vai me dar dependência, eu sou um pastor, você imagina eu pregando e tendo um surto. Perigoso. Ele, rapaz, eu não pensei nisso. Eu falei, não... porque eu já receitei para vários pastores. Eu falei, acho que eu conheço alguns que tomaram isso aí. Remédio pesado. Mas é a profissão dele. Alguns precisam. Você tem que entender essas coisas. Peça ajuda. Peça ajuda, irmão. Ouça o que eu vou te falar agora aqui. Ó. Vou olhar nos teus olhos. Peça ajuda. Tem gente que está acabando, mas não pede ajuda. Fica ali. Acontece muito isso. E aí, irmão, como é que está? Perfeita a vitória. Não está. Está perfeita a vitória. Viu pela fé. Eu sei que você viu pela... Eu também vivo pela fé. Mas o negócio vai degringolar, vai quebrar. Pede ajuda. Pede ajuda do pastor. Pede ajuda da igreja. Não deixe explodir a bomba. Mas peça ajuda querendo resolver. Não é jogar a banana, desculpa aqui a palavra não acadêmica, na mão das pessoas, não. Como irmão, Senhor, cuida da minha casa. Senhor, cuida da minha casa, hein? Cuida da minha família. Tá. E você vai fazer o quê? Eu vou ficar assistindo aqui o Brasileirão enquanto Deus cuida. Não. Cuida você. Tome posições. Tu acha que vai ser fácil? Não. Tem horas que a gente estressa. Ela tem que tomar... Toda tomada de decisão gera um estresse, irmão. Leve ou mais agudo, mas gera. Você não pode deixar a banda aí tocando, tapando o sol com a peneira. Não vai se dissipar. Vai piorar. Tem que resolver. Mais cedo ou mais tarde, você tem que tomar uma decisão. E se demorar muito, dá problema. Dá problema. Então, peça ajuda, não deixe ir ao extremo. Eles fizeram, eles foram lá. Tá bom, quem tem que levar? Os serventes, vamos lá pegar água. Tem que levar quem? O mestre Sala, o senhor que pode dar a palavra final. Parece-me que é vinho. Mas o senhor pode provar se é vinho? Nossa! Quem é esse que mudou? Que noivo é esse que trouxe o melhor? Nem sabia o mestre Sala. Que não tinha nada. Se Jesus não está ali naquele casamento, se Jesus não está no meu casamento, no teu casamento, ó, cai. Veja o versículo de número 9. Tendo o mestre Sala provado a água já transformada em vinho, não sabendo de onde viera. Se bem que os serventes sabiam que era a água que tirou. Então ele chamou o noivo. Quem que ele chamou? Eu não ouvi. Ele chamou quem? Você precisa chamar quem? O noivo. Você precisa saber quem é que guarda o seu casamento. O mestre Sala ali, ele não sabia quem fez o milagre. Ele achou que fosse o marido da moça que estava casando lá. O noivo ali. Mas quem fez o milagre não foi aquele noivo, foi o noivo dos noivos. Ele não sabia, mas eu e você não podemos deixar esta ingratidão tomar nosso coração, nosso lar. Uma das as coisas mais dolorosas que se tem na humanidade é a ingratidão. É tirar Jesus da nossa vida.
Eu tenho anos de evangelho. 47 anos de vida vividos no evangelho. Já vi muita gente que na hora que as coisas mudam, eles jogam Jesus do barco. Tiram Jesus da família, do casamento. Casamento, nem Jesus entra. Não, Jesus eu não quero aqui. Hoje em dia, ninguém quer mais Jesus nos casamentos. Quer luz. Estou falando agora das festas. Quer luz, quer não sei o quê. Quer tudo. Mesa de não sei o quê, taça de... Mas Jesus, ninguém preocupou-se com Jesus. Quem se preocupa com Jesus? Aliás, casamento devia de ser igual de Caná, participativo para todos. Olha como é que a gente está vivendo dias difíceis, irmãos. Quando Paulo disse que seriam dias difíceis, ingratidão, desafeiçoamento, homens implacáveis, amantes do mundo. Amados, está acontecendo. E Paulo não escreveu para outra religião, Paulo escreveu para nós, os crentes. Para e pensa nisso. Paulo escreveu isso para um pastor Timóteo. E não adianta a gente fingir que não estou ouvindo. É para nós. Foi para mim e para você que Paulo escreveu aquilo ali. Não podemos tirar Jesus do nosso casamento. Não podemos tirar Jesus da nossa vida. Jovem, você não pode tirar Jesus da tua faculdade. O que mais me impressiona hoje são jovens de 15 anos, 17 anos, querendo me falar de ditadura. Queridos, nem eu passei por ditadura. Talvez nessa igreja, 10, 12, 15 pessoas dessa multidão passou por ditadura. A gente não sabe nem o que é. Se realmente existiu. Se realmente era uma ditadura ou era apenas uma ordenação, botar em ordem a casa. Porque eu já descobri que tem uma pinca de brasileiros, co-irmãos nossos, brasileiros que quer a baderna, que quer a bagunça. Porque uma coisa é você querer mudar Brasília, mas a gente muda Brasília, sabe como? Sabe o que aconteceu esses dias aqui, ó, na Via Light? Eu parado com um carro na frente parou, e o garotinho veio botando amendoim de R$2. R$2, irmãos, para ajudar o cara. O carro que estava na frente pegou o amendoim, segurou. Aí o garotinho veio recolhendo, passou nele, ficou olhando assim para ver se ele pagava. Eu falei, o que foi? E o cara na minha frente. Se pulou a mim, o garoto ia pular, não ia pular. E não pulou, eu vi ele pegando. Você vê, um cidadão que pega um amendoim de R$2 e quer depois ir para a rua bater panela. Vai bater panela onde, irmão? Quero justiça, que justiça, que tomou R$2 do garoto. R$2, não estou falando 2 milhões, 2 bilhões, eu estou falando R$2. Um saquinho de amendoim. O cara segurou para ele. Carro bonito, talvez tinha dinheiro. Então eu estou te falando, se a gente não parar e prestar atenção no que Jesus está falando, se a gente não chamar um noivo para perto da gente, daqui a pouco é a gente que está surtando, está acabando vindo do nosso casamento. O mestre Sala não sabia, mas a gente sabe quem é que cuida do nosso casamento. E eu vou encerrando no versículo 10. Jesus diz, o mestre Sala diz, todos costumam pôr o bom vinho, e quando já se beberam, fartamente serve o inferior. Jesus fez o inverso, ele guardou o bom para o final. Quero dizer para você que o bom tem que ficar para o final. Agora é que tem que começar o bom. Amém ou não amém? É funeral ou é casamento? Então é alegria, fala amém. Amém. Se eu estou falando que o bom é para o melhor, ai meu Deus, o bom é para o melhor, eu pensei que era o ruim. Mas o bom é para o melhor, Deus reservou o melhor para você. Agora ouça, tem que haver surpresa. O cara ficou surpreso. Gente, as pessoas fazem o inverso. Esse noivo fez o contrário, colocou o melhor para o final. O mundo tem que olhar para os crentes e falar assim, gente, eles são diferentes. Teu vizinho tem que olhar para você e falar assim, eu quero ser igual a eles têm alegria, mesmo com todos os problemas aí do mundo. Vai falar assim, crente igual a ele, prefiro ser do jeito que eu sou mesmo. Tem que ter surpresa, casamento tem que ter quebra de rotina. Tem que ter alegria, tem que ter disposição. O mundo lá fora está ruim, mas aqui está bom. Vamos orar, vamos dar a mão aqui agora. Eu vou te fazer uma pergunta tola, tosca. Mas eu vou fazer.
Quantas vezes essa semana você deu a mão na sua casa, sua família orou com eles? Quantas vezes você fez isso? Estou falando o ano não, estou falando só essa semana. Vamos orar aqui, filho. Vamos orar aqui, meu marido, minha esposa. Vamos orar aqui. Vamos orar aqui. No WhatsApp tu fica... Ele não, ele sim, ele não. Mas em nenhum momento você deu a mão e falou assim, Senhor, ele sim, ele não, não importa. Importa que o Senhor sim. Como é que é fácil, irmão? A gente sentar só no banco da igreja. Jesus está pedindo para a gente o quê? Que haja mudança no nosso casamento. Se todo mundo serve o pior no final, a gente vai ser o melhor no final. Diga, eu quero isso na minha casa, diga. Diga, eu quero isso na minha casa. Tem que ter mudanças, mudanças benéficas. Teu casamento tem que melhorar. Teu casamento tem que melhorar. Tem que fazer renovação de aliança, de alegria. Pastor, o senhor não tem problema, né? Ser pastor, quem falou que eu não tenho? Então era que sair lá em casa. Mas nós nos amamos. E se amamos, queremos o melhor. Depois a gente senta. Nós nos amamos. Vamos nos abraçar, nos beijar. Vamos nos amar. Somos de Deus, irmão. Não somos guerreiros. Não somos inimigos. Somos amigos. Nós somos amigos. Amigos. Diga, sou amigo. Você sabe o que é amigo? Você sabe o que é amigo? Quando a Bíblia fala que não se tem muitos amigos, é porque não tem muitos amigos. A pessoa só é teu amigo até a hora que tem o primeiro entreveiro. Igreja é um negócio fantástico. Eu, como pastor, já vi pessoa, pastor, eu te dou um rim se o senhor precisar. Quase arrancou o meu. Amigo, irmão, é ferro afiando ferro. É você podendo falar assim, ó, tá errado aqui, hein? Deixou de ser amigo. Falou tá errado, deixou de ser amigo. Irmão, por que você está sumido da igreja? Não, porque o pastor pregou. Eu falei, preguei e vou pregar mais forte ainda. Como diz o Luizinho Moura, é cajado. O cajado não é para matar, cajado é para salvar. Você nunca viu? O cajado ele salva a ovelha, ele não mata a ovelha. Mas às vezes dá uma cacetadinha assim na canelinha e quebra, para ela não cair no precipício e morrer. É melhor você estar igual Jacó, mancando e ser chamado de Israel, do que você estar bem e ir para o inferno, diz a palavra. Se o teu olho te faz pecar, arranca ele. Se o teu telefone te faz pecar, vareja ele. Marca hoje um lugar aí e fala assim, pastor, vou varejar ele lá na Via Láctea, só quer ver? Vou varejar ele longe assim, quebra ele. Não, meu iPhone custou 7 mil reais. É melhor você varejar ele do que perder a alegria e o vinho da tua festa. Se a tua televisão te faz pecar, lembra que os antigos diziam que a televisão era a caixa do diabo, a gente zoava? É verdade. Quem não sabe usar aquilo ali, meu irmão, está entulhando a sua casa de demônios. Pastor, minha casa é bênção. Então desliga ela. Se você tiver coragem de desligá-la, é bênção. Senão não é bênção, não. Senão não é bênção, não. Casamento tem que ter surpresas boas. E para finalizar, versículo de número 11. Com este milagre deu Jesus princípios e seus sinais. Amados, o teu casamento é a prova que Deus existe e que Ele manifesta a glória dEle na tua casa. Eu vou dizer para você, as pessoas têm que olhar para você e ver Deus na tua vida. Não adianta, irmãos. Essa coisa de você querer falar de Jesus sem amar. Me lembro lá em Itaperuna, anos atrás, fomos evangelizar os mendigos. Aí chegou um garotão lá, nós te amamos. Aí o chefe dos mendigos lá, o cabeça dele, já tem um líder. Falou assim, ama mesmo? Inclusive trouxemos aqui comida para vocês numa quentinha. Ah, é? Tá bom, então vamos comer. Aí o mendigo comeu, passou para o outro comeu, passou para o cara, passou para mim, passou para o pastor, passou para todo mundo. Quando deu a volta, todo mundo comeu, chegou nele e falou, agora você pode falar de Jesus, porque aí vocês amam mesmo. Vocês amam mesmo.
Essa coisa de falar que ama de longe. E aí, te amo, hein? Tamo junto, hein? Tamo junto aonde? Junto é junto. Você que inventou essa história de tamo junto, longe? Se tá junto longe, tá junto perto. Você ama uma pessoa que está perto. Eu estou aqui, saudade da minha esposa. Ela foi visitar a mãe dela, que eu não sei se passa dessa semana. Mas eu estou aqui, eu sinto a vontade de abraçá-la. Porque eu a amo e quero perto. Se você ama alguém, você quer perto. A pessoa que te ama quer estar longe. Que amor é esse? Que se ama quer ficar longe. Aí eu amo tanto meu filho. É mesmo? Vou botar ele no colégio interno. Se você ama teu filho, traga ele para perto de você. Ah, pastor, meu filho traz muito problema. Qual filho que não dá problema? Só eu que não dei problema. E Jesus perdoa a mentira. Pergunta a Terezinha. Terezinha tá aí? Não? Pergunta a ela como é que eu era criança na igreja. Na igreja. O pastor falava assim, tire esse garoto daqui. Mas hoje sou um pastor. Não fui abortado, não fui jogado fora. Deus usou pessoas para me amar. Deus usou pessoas para me amar. Problema a gente sempre vai ter. Problema a gente sempre vai ter. Personalidades, cada um temos a nossa. Eu tenho uma personalidade forte. Está aí meu filho Marcelo, pergunta a ele. Pergunta a ele se ele não me ama. Pergunta se eu não sou um homem de Deus. Mas pergunta assim, mas ele é calminho? Quando ele está agitado, ele vai falar, sai de perto. Mas eu quero o bem da minha família. Eu quero o bem da igreja. Eu quero que você não se perca. Eu vou repetir, o teu casamento, nisto manifestou Jesus a sua glória. Ah, e os discípulos creram nele. As pessoas vão crer em Jesus por causa da tua casa. Jesus. Vão crer em Jesus por causa do teu testemunho cristão que você dá. Na faculdade, você não é obrigado. Por que a gente é obrigado a acreditar em outras coisas e eles não podem ouvir o que a gente crê? A pergunta fizeram isso para o pastor da juventude da nossa igreja, o pastor Guilherme. Por que quando se entra na juventude, foi até um tema de debate numa rádio, me convidaram, eu falei, vai você, porque isso aí eu nem, essas coisas já me estressa. E o pastor Guilherme foi e deu uma aula lá, porque era na época formando, estava se formando, e passou por todo o processo. Por que na faculdade, o crente, o garoto crente tem que sair da... Por que a estatística, mais uma, diz que cada 10 jovens que entram na faculdade vão se desviar 8? Por quê? Por que é obrigado a se desviar? Por que não pode dizer, eu creio em Jesus? Por que nas faculdades as meninas não podem dizer, não, eu vou casar virgem? Não pode. Ah, ela vai casar virgem, apedreja ela. Por que não pode? Por que eu posso dizer, não fumo maconha, não quero fumar, não quero? Não sou obrigado. Mas se não fumar, está errado. Por que chegou a esse ponto? Pastor, acontece isso, você não sabia não? Então é bom você parar e conversar com os teus filhos. Sentar com eles. Às vezes teus filhos podem estar andando com traficantes e você não sabe. Que isso, pastor? Pode ser, você não sabe. Traficante é quem faz tráfico de alguma coisa. E pode ser de droga, de entorpecente. E tu acha que eles são o quê? Pessoas que vêm... Não, às vezes vem bem vestido. Se tornou amigo dos teus filhos, dos teus netos. E você não está prestando atenção, porque teu filho ficou agitado. Pastor, será que ele está usando droga? Não, talvez não está, mas está sendo tentado na escola. Para querer mudar o jeito que ele foi programado por Deus. Então, em nome de Jesus, famílias, Cristo vive. Famílias que estão nos ouvindo agora aqui. Porque famílias somos todos iguais. Pastor, qual é o segredo? Já te falei, é o noivo. Tem que ter um noivo. Chama o noivo. Ele não chamou o noivo? Chama o noivo para o teu casamento. Chama o noivo para a tua vida. Chama o noivo no teu lar, no teu trabalho. Chama o noivo. Bota Jesus em tudo. Pastor, mas hoje em dia é tão careta falar de Jesus. Ah, de Jesus é careta, de Max não é. De Abernas não é. Só de Jesus que é.
De Freud não é. Está difícil, irmão. Agora, a gente pode melhorar. Pastor, me diga, como é que... Já lhe falei, chama o noivo. O noivo está ficando fora do casamento, o vinho está acabando e nem água na talha está tendo. Se você quer viver tempos bons, ouça o que eu estou te falando. Chama o noivo. Chama o noivo. Eu encerro dizendo para vocês que antigamente, quando criança, quando a gente recebia um papel de oração na igreja, pastor, ore por um parente, de um primo, do tio, do cunhado, do padeiro, do carteiro, do leiteiro, de pessoas longe. Quando a gente recebe papéis para orar, que agora é assim, ore pelo meu marido, pelo meu filho. Eu estava num evento de crentes evangélicos, e foram feitas perguntas anônimas para o mediador, e uma das perguntas era a mulher que estava lá no evento. Tinha mais de 1000 pessoas no evento. Uma mulher disse assim: meu marido me violenta toda noite. Meu marido me violenta toda noite. No ambiente chamado de crentes. Jesus deu a dica. Agora basta eu e você fazer tudo o que ele disse. Senão vai ser só mais um dia que você vê na igreja, num domingo. E não venha para mim no final do culto, por obséquio, com aquela história que eu canso de ouvir, e todos os pregadores ouvem. O Guilherme já ouviu bastante. Cláudio também, os pregadores aqui, os pastores também devem ter ouvido. Você que está me ouvindo. Que palavra, hein? Geralmente quando você fala assim, que palavra, depois de uma pregação dessa, você não entendeu nada. Desculpa, mas não entendeu não. Porque depois de uma pregação dessa, dá vontade de eu ficar quietinho no meu canto e analisando a minha vida. E perguntando, Jesus, o que eu vou fazer a partir de agora para melhorar essa bagaça? Porque nós estamos falando da vida dos outros, estamos falando da nossa vida, estamos falando da nossa felicidade, estamos falando da nossa família, estamos falando de Abraão, Isaac, Jacó e da tua casa. Porque não parou, não. Deus tem que continuar sendo glorificado através dos sinais que Ele faz no nosso casamento, na nossa família, onde nós estamos. E assim as pessoas vão crer nele. Porque ele vai aparecer, eu vi Jesus. Não. Eu vi pessoas falíveis, mas que chamaram o noivo. E que esse noivo fez um grande milagre no seu casamento. Amém? Vamos orar? Assim seja. Assim disse o Senhor.